Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Silivan de Almeida e é um prazer e uma satisfação muito grande ter você aqui assistindo aos meus conteúdos. De antemão, eu já peço a gentileza, por favor, inscreva-se no canal e se você gostar do conteúdo, considere deixar aí o seu joinha. Como o pessoal daquele... Deixe logo... eu não vou lembrar o nome do canal. Deixe logo o seu joinha. Yeah! Putz, esqueci o nome do canal dos Piá, que eles Piá são muito bom. Pois bem, o objetivo do vídeo de hoje é ler o livro do Ciro Gomes. Este livro aqui, ó, Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Eu ia ler o livro em live, mas a minha internet está muito ruim. Então vou começar a leitura dele aqui em vídeo. Depois as próximas leituras, se Deus quiser e permitir, vamos fazer em live para que vocês possam aí da internet comentar, interagir e que a gente possa conversar um pouquinho mais a respeito do nosso Brasil e do mundo. Sem mais delongas, para vocês, vamos ler juntos Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Aqui nós temos na capa, eu acho que uma descrição. Vamos ver o que tem na capa aqui. Ó. Feito um caixeiro viajante, Ciro Gomes vem há muitos anos percorrendo o Brasil, apresentando ideias como palestrante, político, candidato a cargos eletivos e estudioso dos problemas do país. Com a desenvoltura que exibe na fala e a formulação permanente de propostas em diferentes áreas, Ciro tornou-se uma das vozes mais relevantes no debate público atual. Este livro sintetiza com preocupação a proposta que ele vem fazendo Brasil afora durante esse período que considera dramático na história brasileira, que vai dos anos do governo de Dilma Rousseff e Michel Temer ao começo da gestão Jair Bolsonaro. Escapar da polarização que restringe o país a dois lados antagônicos que não dialogam e bloqueiam qualquer debate nacional sobre os problemas a combater e as soluções a encontrar. A maioria dos brasileiros, lembra ele, espera e merece mais do que essa polarização irracional. De maneira esclarecedora, Ciro percorre quase um século de história econômica e política para produzir seu diagnóstico de como interrompemos o sonho do desenvolvimento, de Vargas ao golpe de 1964, da hiperinflação dos anos 1980 ao Plano Real, da devastação promovida pelo neoliberalismo às crises na política e na economia que culminaram na queda do PT e na ascensão da extrema-direita. A partir daí, ele enumera diversos pontos que considera fundamentais para um projeto nacional de desenvolvimento, abordando questões como o papel do Estado, impostos, educação, cultura, meio ambiente, superação da pobreza, agenda necessária de reformas, segurança e a defesa da democracia. Ciro Gomes oferece um roteiro de trabalho para Ciro Gomes oferece um roteiro de trabalho para devolver ao Brasil a esperança, a possibilidade de voltarmos a acreditar na política como uma forma de chegar a um futuro melhor. São ideias expostas para serem debatidas. A cortina aberta para a divergência civilizada que busca não destruir o inimigo, mas, não sei porque está entre parênteses aqui, tipo, e fecha parênteses, construir uma nação por meio do consenso. Vou tomar um golinho d'água aqui. Já começamos a leitura do capítulo. Vai ficar no estilo da live que eu queria fazer este vídeo.
E daí, nos próximos, vamos ver se eu consigo fazer lives aí para vocês. Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Projeto Nacional, O Dever da Esperança, Ciro Gomes. Para Gisele, minha esposa. Para Lívia, Ciro, Yuri e Gael, meus filhos. Para Maria Clara, minha neta. Para Gabriel, meu netinho que acaba de nascer. Esta ode à esperança. Abre aspas. A finalidade do Estado é promover a justiça social, mas não a justiça social sem desenvolvimento. E não há desenvolvimento sem soberania. Fecha aspas. Getúlio Vargas. Sumário. Neste livro, então, você vai ver uma proposta de empoderamento dos brasileiros, por Roberto Mangabeira Unger. Antes de mais nada, e a introdução. Daí os capítulos. O Ciro não numera aqui, mas eu numerei. Numerei os capítulos e numerei também as... Não sei como é que chama, mas as divisões dentro dos capítulos. 1. Uma nação adiada. 2. As raízes da crise econômica. 3. O novo contexto geopolítico. 4. Um projeto para o Brasil. 5. Uma nova agenda de reformas. 6. Por uma nova esquerda. E 7. O dever da esperança. Uma proposta de empoderamento dos brasileiros. Por Roberto Mangabeira Unger. Ciro Gomes apresenta neste livro sua proposta para o Brasil. Escrevo este prefácio. Cadê meu lapiseira? Às vezes eu gosto de marcar algumas coisas aqui no livro. Escrevo este prefácio como seu aliado, interlocutor e amigo, beneficiário de décadas de discussão e parceiro em lutas que se já prolongam por uma boa parte de nossas vidas. Escrevo também como cidadão que quer vê-lo eleito presidente da República, porque nele identifico o melhor condutor para a mudança de rumo de que o Brasil precisa. Nele se combinam qualidades que raramente vemos juntas: inteligência vigorosa, curiosidade intelectual, conhecimento íntimo dos negócios de Estado, nutrido por experiência e pesquisa e amparado pelo estudo comparado de outras realidades nacionais, audácia e clareza na construção de proposta nacional e coragem para enfrentar os obstáculos que se opõem à sua efetivação. A coragem não é a maior virtude. Ela constitui, porém, a virtude habilitadora. Sem ela, todas as outras virtudes se esterilizam. Clareza para ver e fibra para enfrentar é o que Ciro Gomes tem a rodo. É comum, mesmo entre os líderes políticos mais talentosos, imaginar que, uma vez no poder, só precisam se preocupar em construir alianças e superar os interesses contrariados. Supõe ser claro o caminho. As ideias necessárias para defini-lo em pormenor aparecerão na hora, quando forem necessárias, providenciadas por técnicos prestativos e intelectuais obsequiosos. Os esquerdistas, em particular, costumam fingir esconder, por razões táticas, um plano que não tem. Ciro Gomes sempre compreendeu que de todos os meios que escasseiam para mudar a sociedade, o mais escasso são as ideias. Elas não se apresentam quando convocadas. Os homens de Estado, mesmo quando dispostos a ousar, acabam reféns das ideias disponíveis na esfera e na época em que atuam. O Brasil precisa de ideias para equipar os brasileiros,
e transformar nosso recurso nacional mais importante, a vitalidade, em ação fecunda. Este livro responde a tal imperativo. Nestas páginas, Ciro Gomes propõe um projeto nacional de desenvolvimento que aborda os brasileiros como agentes a empoderar, em vez de abordá-los, do modo costumeiro na política brasileira, como beneficiários a cooptar. O projeto exposto aqui demarca a construção de um rumo que funda o desenvolvimento sobre a democratização das oportunidades e das capacidades, e reconhece o vínculo entre o desenvolvimento democratizante e a afirmação nacional. Em cada momento, Ciro aponta o legado institucional da alternativa que defende. Na vida das nações, esse legado marca a diferença entre o passageiro e o duradouro, o superficial e o profundo. O direcionamento de recursos passa de acordo com as circunstâncias e a correlação de forças. As instituições ficam. Não vivemos no Brasil um grande movimento de construção institucional desde a época de Getúlio Vargas. Por isso mesmo, continuamos a nos mover em meio aos destroços do corporativismo varguista. Determinado a fundar a transformação necessária na circunstância histórica real, Ciro Gomes explica o que aconteceu no país nas últimas décadas e como e por que chegamos ao quadro de estagnação econômica, desaceleração política e rendição nacional em que nos encontramos. Para isso, ele contrasta sua proposta com os dois ideários que predominam nos governos desse período. Um deles, que atravessou os mandatos de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso na década de 1990 e ressurgiu com Michel Temer e Jair Bolsonaro nos últimos anos, foi o fiscalismo financista. Travestido de liberalismo e de ortodoxia econômica, apostou na retração do Estado e na busca da confiança financeira. Atuou na suposição desmedida em todo o mundo de que a obediência traria o investimento e que nosso país cresceria com o dinheiro dos outros. O realismo fiscal é indispensável, sim, como Ciro Gomes sempre reconheceu e praticou, não para ganhar a confiança financeira, mas pela razão oposta, para que o Brasil e seu governo não dependam da confiança financeira e possam ousar na construção da estratégia insubmissa de desenvolvimento. Abdicar da rebeldia e da construção institucional que ela exige foi o maior pecado dessa conspiração contra o nosso futuro. Gente do céu, como eu tô com sono. Trabalhei até bem tarde e não consegui descansar agora durante a tarde. Ai. Vamos continuar. O outro ideário que acabou prevalecendo nos governos petistas foi o nacional-consumismo. Isso é complicado, esse tal de nacional-consumismo, né? Porque você dá crédito, as pessoas compram um monte de coisa, se endividam, pressionam a produção, né, a demanda, há um aumento muito grande da demanda. E o que acontece quando há um aumento muito grande da demanda? Quando há um aumento muito grande da demanda e não há capacidade de oferta, você tem inflação. Então, é uma questão constante aí nos governos petistas desses últimos tempos. Você oferece crédito, endivida nós, famílias, pressiona a produção
E por quanto tempo que as pessoas ficam endividadas? Então você tem um choque de demanda por causa de crédito farto, daí as pessoas ficam endividadas, não tem dinheiro para comprar, a inflação vai lá em cima, e se as empresas começarem a produzir para atender essa demanda, como as pessoas estão endividadas, lá na frente elas não vão conseguir comprar mais. Então gera um círculo negativo de excesso de consumo, às vezes falta de capacidade, não falta de capacidade, os empresários fazem cálculos aí fazem muitos cálculos para verificar se vai ser viável a continuidade do negócio deles. E se você sabe que essa demanda que está tendo agora só é causada por um excesso de crédito e que lá na frente não vai adiantar você ficar produzindo, porque não vai ter para quem você vender, porque as pessoas estão endividadas, você só vai ter um aumento de preço. Não sei se ficou confuso aí, acho que falei demais já, né? Vamos lá. Outro ideário que acabou prevalecendo nos governos petistas foi o nacional-consumismo. Teve o mérito de diminuir a pobreza, mas tomou o caminho fácil de usar as riquezas naturais do país, na agricultura, na pecuária e na mineração, para pagar a conta do consumo urbano. Em vez de organizar a qualificação do aparato produtivo do país e a capacitação dos brasileiros, aceitou nossa regressão a um primarismo produtivo. O que será que ele quer dizer com primarismo produtivo? Eu acho que essa volta à agricultura, né? Nós nos industrializamos, acho que ele vai continuar aqui, ele fala da desindustrialização, então nós nos desindustrializamos e, enquanto país, né? Investimos no setor primário, que é agricultura e mineração. Isso é ruim, porque cada vez mais a agricultura tem ficado tecnológica e mecanizada e emprega pouca mão de obra. E a gente precisa de pessoas trabalhando, tendo renda, para que haja consumo e a roda da economia gire, né? Para que não seja só do crédito que as pessoas consumam, como eu falei ali acima, que seja através da renda delas que elas tenham condições de fazer esse consumo. Continuando. Em vez de organizar a qualificação do aparato produtivo do país e a capacitação dos brasileiros, aceitou nossa regressão a um primarismo produtivo, do qual a desindustrialização foi apenas um dos aspectos. Renegou a construção de um produtivismo inclusivo, voltado para o horizonte da economia do conhecimento, e organizou um sistema geral de cooptação dos pobres pelas transferências sociais. Bolsa Família seria um exemplo. Das corporações pelos direitos adquiridos. Será que aqui ele fala do nosso judiciário e de funcionários públicos? Dos graúdos pelos favores tributários. Os campeões nacionais aí, né? Créditos do BNDES, dinheiro público. E pelo crédito subsidiado. Você fica dando subsídio, tira dinheiro de onde? Tira dinheiro dos impostos para subsidiar as coisas. Não sei, eu acho que chiquetos. E dos rentistas pelos juros desnecessários e irresponsáveis. Esse ponto aqui é complicado, né? Porque rentistas, pessoas que vivem de renda, pessoas que têm muito dinheiro parado, esse dinheiro elas não colocam na produção, elas investem, e não é culpa delas, não estou entrando aqui no mérito se isso é positivo ou negativo, só estou dizendo como que funciona. Essas pessoas têm dinheiro, já conseguiram acumular das mais diversas formas. Vamos dar um exemplo aqui. Você coloca R$1 milhão hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, 7 de maio de 2025, agora são 17 horas e 2 minutos. Estou acompanhando aqui o horário para eu poder
Eu vou gravar até às 18 horas aqui com vocês, mais uma hora aí de gravação hoje. Onde estávamos? Desculpa o meu raciocínio meio lento hoje, é que eu dormi muito pouco. Quer dizer, não dormi nada essa noite. E daí o raciocínio fica meio lento. Onde que eu estava? R$1 milhão. Um indivíduo, um cidadão brasileiro que tenha R$1 milhão hoje, invista num título do Tesouro que seja de renda fixa. Tá mais de 12. Deixa eu ver a taxa de juros quanto que tá aqui. E parece que o Galípolo vai subir de novo aí a taxa de juros. A taxa de juros. Que é a nossa taxa Selic, né? Brasil. Amanhã tem super quarta. Super quarta é quando o Banco Central dos Estados Unidos anuncia a taxa de juros e o Banco Central brasileiro também anuncia a taxa de juros. Nossa, essa cara do Galípolo aqui tá... não sei se vocês vão conseguir ver. Pô, mas demonstra a taxa Selic, Google. Vamos perguntar pro Gemini. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você também. Tudo bem, sim? E você? Como está sendo a sua tarde? Tô meio com soninho, cara. Que chato. Você não conseguiu dormir bem à noite? Não, tava trabalhando, mano. Entendi. E está sendo muito puxado. Me diga uma coisa. Quanto que tá a taxa de juros no Brasil hoje? A taxa básica de juros no Brasil está em 14,25% ao ano. Porra! Quer saber mais? Tá bom. 14,25, mano. Então vamos lá. R$1 milhão a 14,25 vai dar 140 mil e o que? 140 mil reais. Se você dividir esses 140 por 12 meses, 140 mil divididos por 12 meses vai dar R$11 mil por mês de renda para a pessoa. R$11 mil de renda estaria bom para você que está assistindo aí ao meu canal. E o interessante é que a nossa inflação, vamos ver quanto que está a inflação hoje. Gemini, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Como posso te ajudar hoje? Me diga uma coisa, como que está a inflação no Brasil hoje? A inflação no Brasil está em torno de 5,48% nos últimos 12 meses. Quer saber quais produtos mais influenciaram esse número? 5,48. Qual que é o juro real do Brasil hoje? O juro real no Brasil está em torno de 8,79% ao ano. Quer saber como ele se compara com outros países? Só para que saiba, não sou preparado para consultoria financeira, por isso não confie em mim para conselhos financeiros. Faça essa comparação então. O Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo, ficando atrás apenas de alguns países.
Essa taxa alta pode ser boa para investimentos, mas também significa que o crédito fica mais caro por aqui. Quer saber mais sobre como isso afeta a economia? Juros reais, para você que está assistindo aí o meu canal, são a diferença entre os juros que estão sendo pagos pelo Tesouro Nacional e a inflação. Ele falou que está em quanto? 5,48%. Daí ele deu... Será que está 8,79 mesmo? Deixa eu fazer uma conta aqui. (14,25 menos 5,48). Na minha conta deu 8,77. Mas assim, você pega esse valor, os 140 mil, descontando a inflação, a pessoa ainda tem um ganho real de 8,79%. Então é muito vantajoso. É muito vantajoso. E da onde que é retirada essa liquidez? Da onde que é retirado esse dinheiro? Esse dinheiro é retirado da sociedade através da cobrança de impostos. Bem complexo esse assunto, acho que me alonguei demais já aqui. Vamos continuar na nossa leitura. Vamos lá. Rentistas. Quando a riqueza fácil acabou, a tentativa de dar sobrevida a um modelo econômico malogrado aprofundou a ruína, desorganizando as finanças públicas, e a cooptação multiplicou oportunidades para a corrupção nos acertos entre as elites de poder e de dinheiro. Daqui a pouco eu vou pausar para não ficar muito grande o vídeo, daí eu continuo em um próximo vídeo. Nesse livro, análise e crítica são apenas preliminares à sua proposta. Nela, Ciro defende um caminho nacional marcado pelas seguintes diretrizes, entre outras. Number 1. Ciro quer ver a produção qualificada de maneira que também democratize o acesso às oportunidades produtivas. Ele sabe que o mundo se preocupa hoje com um novo dilema na busca do desenvolvimento. A indústria convencional, como aquela instalada no Sudeste em meados do século passado, deixou de ser vanguarda. Sobrevive apenas como resquício de vanguarda superada ou satélite de nova vanguarda. A economia do conhecimento. A alternativa seria uma forma socialmente abrangente da nova vanguarda, a economia do conhecimento, rica em ciência e tecnologia e dedicada à inovação permanente. A economia do conhecimento não se cinge à manufatura avançada. A economia do conhecimento não se cinge à manufatura avançada nas grandes economias do mundo. Existe também nos serviços intelectualmente densos e na agricultura científica e de precisão. Em cada setor, porém, prospera apenas como série de franjas excludentes. Mesmo nas economias mais ricas, com as populações mais educadas, a grande maioria dos trabalhadores e das empresas fica fora dela. Está dado, portanto, o dilema. O atalho tradicional deixou de funcionar. A alternativa parece inacessível. Ciro mostra como podemos enfrentar esse dilema e começar a superá-lo. 2.
Ele propõe enfrentá-lo por duas dinâmicas simultâneas. Uma dinâmica de cima para baixo aproveita o potencial do complexo agropecuário, do complexo energético, do complexo de saúde farmacêutico e do complexo defesa como mananciais de vanguardismo produtivo e tecnológico. Outra dinâmica, de baixo para cima, usa os instrumentos de que o Estado brasileiro já dispõe, como o SEBRAE, o SENAI, a Fiocruz, a Embrapa, a FINEP e os bancos públicos, para aproximar parte crescente da multidão de pequenas e médias empresas, os agentes mais importantes da economia brasileira, da nova vanguarda produtiva. 3. Ciro compreende que não há escala de produtividade socialmente inclusiva que se sustente se a maior parte da nossa força de trabalho continuar jogada no aviltamento salarial, no subemprego, na informalidade, onde pena hoje metade dos trabalhadores. Eu ouvi dados ontem, acho que do Marcos Lisboa, de 40% de trabalhadores na informalidade. Onde pena hoje metade dos trabalhadores, na precarização, para onde está indo parte crescente dos empregados na economia formal, além de vergadas sobre o jugo de dívidas impagáveis. Não se podem abolir as novas práticas de produção por imposição de leis que servem aos interesses das minorias organizadas, mas não das maiorias desorganizadas. Porém, também não se deve permitir que, sob o eufemismo neoliberal, eu não lembro o que é eufemismo. Gemini! Gemini? O que é eufemismo? O feminismo é um movimento social e político. Eufemismo. Eufemismo é quando a gente usa uma palavra ou expressão mais leve para suavizar algo que pode ser considerado. Verdade. Tô ligado, irmão. Porém, também não se deve permitir que, sob o eufemismo neoliberal da flexibilidade, entre aspas, se abandone a maioria à insegurança econômica incontida. Daí, segundo Ciro, a necessidade de construir regras, práticas e políticas que organizem, representem e protejam essa maioria informal ou precarizada e resgatem do endividamento paralisante. 4. Ciro não fica atrás de qualquer um na defesa do realismo fiscal, que ele entende, junto com a defesa, como parte do estudo de nossa rebeldia nacional. São ideias credenciadas por atos. Ninguém que tenha atuado no primeiro plano da política brasileira se esmerou mais em assegurar superávites fiscais. Não o fez para atender aos mercados financeiros, mas sim para que o país não precise se ajoelhar diante dos interesses e preconceitos deles. Sabe que o realismo fiscal exige sacrifício e que por isso mesmo só se legitima e se mantém se vier no bojo de mudança de rumo que ofereça oportunidade e capacitação para muitos. Ciro reconhece que a classe média terá que ajudar a pagar a conta junto com os ricos, mas insiste em medidas como a tributação das grandes heranças e doações familiares e dos lucros e dividendos, para que os endinheirados tenham que arcar com parte maior do sacrifício nacional.
O compromisso com o realismo fiscal dá a Ciro autoridade para combater, como fez ao longo de sua trajetória, uma pseudo-ortodoxia econômica que usa a política monetária para sacrificar a produção ao rentismo financeiro e a política cambial para disfarçar o empobrecimento do país. 5. Para Ciro, a contrapartida indispensável ao produtivismo inclusivo é uma transformação da educação brasileira, prefigurada aos olhos dos estudiosos do ensino em nosso país pelos avanços que seus me perdi. Para Ciro, a contrapartida indispensável ao produtivismo inclusivo é uma transformação da educação brasileira, prefigurada aos olhos dos estudiosos do ensino em nosso país pelos avanços que seus aliados e seguidores conseguiram na cidade de Sobral, no Ceará. Avanços medidos por provas e padrões internacionais e possibilitados pela observância de critérios objetivos de desempenho, e orientados para uma maneira de aprender e de ensinar que rompa com o enciclopedismo raso e dogmático e inaugure educação analítica e capacitadora. Ciro entende que, no nosso país continental, desigual e federativo, a qualificação do ensino passa por iniciativas que reconciliem a gestão das escolas pelos estados e municípios com padrões nacionais de investimento e qualidade. Para isso, precisamos organizar um trabalho conjunto dentro da federação para socorrer os municípios cujo ensino, apesar de todos os esforços, caia repetidamente abaixo do patamar mínimo aceitável de eficácia. A qualidade do ensino que um jovem recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Bom. 6. Ciro argumenta que uma alternativa nacional desenhada para qualificar e democratizar ao mesmo tempo a produção e o ensino só se efetivará se tocar o chão da realidade regional. Conhecedor do Brasil profundo, ele sabe que nosso país são muitos Brasis. Daí a importância que ele dá à construção de um novo modelo de política regional. Uma política regional desenhada para cada macro e micro-região do Brasil, destinada a acalentar em cada região a construção de novas vantagens comparativas. O que são vantagens comparativas? Hi, my friend. Oi, como vai? No que posso te ajudar hoje? O que são vantagens comparativas? Vantagem comparativa é um conceito econômico que diz que um país ou empresa pode produzir um bem ou serviço com um custo de oportunidade menor do que outros. É tipo assim, imagine que o Brasil é ótimo em produzir café, mas não tão bom em produzir carros. Já o Japão é o oposto. Manda super bem nos carros, mas não é tão eficiente no café. A vantagem comparativa do Brasil é o café, e a do Japão são os carros. Faz sentido? É. Destinada a acalentar em cada região a construção de novas vantagens comparativas a partir das vantagens comparativas já estabelecidas e dos agentes atuais, para além de providenciar compensações para o atraso relativo. E construída pelas próprias regiões em parceria com o governo federal, em vez de ser imposta a elas pelo governo central. Ele reconhece no federalismo cooperativo tanto vertical entre os 3 níveis da federação, como horizontal entre os estados e municípios. O instrumento mais importante desse modelo, e nos consórcios federativos já em formação Brasil afora, seu veículo jurídico privilegiado.
como nordestino, entende que o melhor lugar para começar essa mudança de modelo é o Nordeste, mais vítima do que beneficiário da política regional herdada. 7. Um projeto nacional forte como esse se exprime também por meio de uma política externa forte. A tarefa mais exigente e sutil da política externa de uma potência emergente como o Brasil é reconciliar a busca de um lugar mais favorável na ordem mundial existente, comercial, monetária e de segurança, com uma revisão dessa ordem em que amplie o espaço para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Revisão que exige negociação com as grandes potências e articulação com países emergentes. Ciro sabe que temos que cumprir essa tarefa nas circunstâncias ditadas pelos fatos. Na América do Sul, nossa vizinhança, entendendo que uma União Sul-Americana precisa ter por base uma estratégia compartilhada de desenvolvimento que só o Brasil pode liderar. Na abordagem dos Estados Unidos, substituindo o alinhamento servil e automático por relação pautada pelos interesses de nosso desenvolvimento e de nossa independência. No trato com a China, reconstruindo uma acomodação com aquele país que nos relegou ao papel de provedor de produtos primários, em vez de condicionar a presença chinesa no Brasil às conveniências de nossa qualificação produtiva. Na parceria com os países do BRICS, aproveitando o potencial do Brasil para animar entre eles um movimento de revisão da ordem mundial existente, que abra espaço para os experimentos institucionais e investimentos inovadores que nosso desenvolvimento requer e que se contraponha a qualquer hegemonia. E no engajamento com a África, reconhecendo na prática de parcerias generosas nossa afinidade singular com aquela parte cada vez maior e mais importante da humanidade. Oito. Defesa e política externa são irmãs gêmeas. Para desbravar um projeto forte e um caminho rebelde no mundo, o Brasil precisa poder... Defesa e política externa são irmãs gêmeas. Para desbravar um projeto forte e um caminho rebelde no mundo, o Brasil precisa poder dizer não. Para poder dizer não, precisa se defender. O compromisso histórico que serve de premissa à política de defesa é assegurar a liderança civil na defesa, exigida pela fé republicana, em troca de construir uma política séria de defesa, requerida pela independência nacional. No Brasil, como no mundo todo, militares politiqueiros e defesa inconsequente costumam andar juntos. Ciro quer uma doutrina e prática de defesa marcadas pelo triplo imperativo de monitoramento, mobilidade e presença, e, portanto, pela gradativa transformação de cada uma das três forças à luz do exemplo dado por suas partes mais avançadas, como o exército em módulo brigada, reconstruído à imagem de suas forças especiais mais sofisticadas. Quer uma indústria de defesa pública e privada que una pesquisa avançada à produção avançada e estimule nosso progresso rumo à economia do conhecimento. E quero o engajamento de brasileiros e brasileiras de todas as classes no serviço militar e no oficialato para que as Forças Armadas do Brasil sejam sempre a própria nação em armas e não apenas partes da nação pagas pelas outras partes para defendê-las. Gostei. 9. Unir a escala de produtividade na economia e a revolução na qualidade do ensino a uma democratização de oportunidades e de
e de capacitação. Lutar contra a injustiça atacando a mediocridade. Ousar para isso na reconstrução institucional e assegurar por meio da política externa e da política de defesa o exercício da soberania nacional exigida por toda essa ousadia. Esse é o sentido da proposta que Ciro Gomes apresenta aqui aos brasileiros. Essa leitura ou vai continuar em uma live ou num próximo momento. Obrigado para você que assistiu e acompanhou essa leitura. Até um próximo momento. Tchau!